parecido com Deus. Nenhuma palavra vai cair por terra. Ninguém veio aqui nesse lugar, eu vou, não. Foi Deus que trouxe. Foi Deus que trouxe você aqui para ouvir essa palavra. Foi Deus que trouxe para que você ouvisse esses louvores que foram ministrados. Foi Deus que trouxe você para ouvir sobre o ato de vida. Existe algo, eu tenho certeza, obrigado Senhor, porque a tua palavra diz que tem algo que nós podemos fazer. Cada um pode se encaixar. E nesta noite, esta palavra vai se encaixar também nos corações. E vamos sair daqui cheios, impactados, incomodados com a nossa situação, a fim de que venhamos ser, Senhor, produtivos e eficazes na tua obra, para a tua glória, para o teu louvor, no nome santo de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e que a paz de Cristo seja multiplicada na vida de vocês. É bom estar no meio da família, né? No meio da gente, da casa da gente. Eu estava vendo aqui essas apresentações e estava lembrando que a gente sempre comenta e como a igreja precisa restabelecer o seu rumo, né? Como a igreja precisa restabelecer a sua nação, como a igreja precisa, como Paulo falou, ser a diferença desse mundo. Como nós precisamos disso, porque cada dia mais a gente se vê envolvido com essas coisas, com a cultura do mundo, com aquilo que o mundo apresenta para a gente, e quando a gente pensa que não, esqueceu o propósito da nossa existência, né? A gente falando aqui, eu lembrando, a gente precisa reaver assim conceitos básicos rudimentares de fundamento, que talvez a gente fique até com vergonha de falar algumas vezes sobre algumas definições, alguns conceitos, que a pessoa vai dizer: rapaz, esse cara pensa que eu sou um ignorante, pensa que eu nunca fui numa faculdade, numa escola. Mas a gente precisa. Um deles, a gente tem que entender a diferença entre riqueza e prosperidade. A gente está buscando riqueza, a gente está querendo ser rico, está esquecendo de ser próspero. E a Bíblia fala muito sobre isso. Os homens buscam habilidades, cursos aí para juntar riqueza. E a gente pede a Deus direção, iluminação, tudo aí para ser rico. Mas o rico é aquele que sabe e tem a habilidade de acumular bem, de acumular riqueza. E o próspero é aquele que tem a habilidade, a capacidade de distribuir bem a riqueza. Por isso que nós vivemos em um mundo rico que não é próspero. Por isso nós temos um Deus que colocou tudo que nós precisamos nessa terra, e essa terra é uma terra rica, é uma cidade rica, mas nós não vemos a prosperidade, porque nós buscamos e vemos muita gente com a habilidade de juntar, de acumular riqueza e poder dizer: eu sou rico. Mas nós vemos poucas pessoas que buscam ou pedem a Deus ou fazem uma campanha, nunca vi essa campanha, para pedir habilidade para aprender a distribuir aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, aquilo que Ele tem colocado na nossa mão. Então é por isso que a gente sofre, e às vezes quando não sofre, vê muita gente sofrendo, porque a gente ainda não entendeu o que é ser próspero. A gente ainda não entendeu o que é prosperidade. E se existe um grupo nessa terra que poderia dar exemplo disso, deveria ser quem? A igreja. Porque o nosso mestre, a única coisa que ele nos ensinou foi a repartir. E como se ele não tivesse um exemplo melhor para isso, ele deu o exemplo dele mesmo. Quando pegou um pão, usou aquilo como um símbolo de sua própria carne. E ele disse: o seu mestre, o mestre de vocês, não é nada inteiro, não é um pacote de pão, é um pão partido. Por isso eu vou partir esse pão aqui, porque isso é o meu corpo. E
Quando a gente vê ele partindo aquele pão e distribuindo aqueles pedaços para aquelas pessoas, a gente pode entender que talvez ele estivesse perdendo, porque ele está se desfazendo, ele está se espalhando, mas aquele era o processo que nos ensinaria a viver uma vida próspera. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus limitado. O nosso Deus não cabe nessas paredes, o nosso Deus não cabe na nossa casa, Ele não cabe no nosso cofre, Ele não cabe na conta do banco. O nosso Deus, Ele é ilimitado porque Ele se auto-batizou de Pai da eternidade. Toda a eternidade nasceu nele e vai dele até para frente. Então, como Ele pode se limitar se Ele é ilimitado? É por isso que Deus não ensina a ser rico, Deus ensina a ser próspero. É por isso que Deus não nos ensina a reter, Ele nos ensina a dar, Ele nos ensina a repartir, Ele nos ensina a pegar tudo que nós temos e repartir. Por quê? Porque é só assim que Deus será revelado na nossa vida, irmão. Deus nunca será revelado naquilo que é estagnado, naquilo que está preservado, naquilo que está guardado, naquilo que está lacrado, naquilo que está escondido. Deus é revelado naquilo que você não sabe de onde vem, mas brota, porque Ele é vida. Onde nós não vemos nada, onde nós vemos o deserto, ali Ele quer fazer brotar água, porque esse é o Deus. Ele não está limitado às condições do tempo, Ele não está limitado às condições da terra, Ele não está limitado a nada, porque Ele é o Pai de toda a eternidade. É por isso que quando a gente trabalha para reter, para guardar, para acumular, para armazenar, nós estamos deixando de lado o Deus da vida e estamos servindo ao Deus desse mundo que nos ensina a fazer isso. Porque nos ensinando a fazer isso, Ele está dizendo que dessa maneira a gente vai poder dormir bem essa noite, sabendo que o pão de amanhã já está garantido quando? Hoje. E quem garantiu esse pão? Foi Deus? Não, foi eu. Então a nossa noite de sono está sendo garantida não pela promessa de Deus, mas está sendo garantida pelo esforço do nosso próprio braço. Isso não é Deus, irmãos. Isso é o Senhor do mundo. E é por isso que os homens já não vivem mais pensando no hoje, eles pensam no amanhã. Mas amanhã também não basta, eu não quero só uma noite de sono tranquila, eu quero 2 noites, então hoje eu vou tentar defender o amanhã e depois, mas 2 noites é ruim, eu preciso de pelo menos 3 noites tranquilas, então hoje eu vou defender o amanhã, o depois. E nessa vida, o que é que está acontecendo com o homem? Ele está deixando de viver, está se restringindo unicamente à subsistência e se igualando a todo tipo de demônio que existe nesse universo. Por quê? Porque não estamos confiando no nosso Deus. O Deus que diz: fique tranquilo, que a eternidade é garantida. Mas como se isso não cabe na nossa cabeça? Então, queridos, a gente tem que voltar a fundamentos, a gente tem que voltar a princípios, a gente tem que reaver a razão de Deus ter nos colocado nessa terra, para que nós sejamos seguidores de Cristo, que nós sejamos as suas testemunhas, que nós sejamos, como diz, testemunha, aqueles que vão falar unicamente aquilo que Deus é na sua vida, que vão dar testemunho diário não da oração, mas da forma como Jesus nos ensinou, quando Ele disse que é o pão nosso de cada dia, que Deus sempre vai nos dar. Então é isso que a gente tem que buscar. Quando a gente estava falando aqui, nem sei o que foi, o negócio do bálsamo lá, né, do óleo que derramou, não foi a música que cantou assim, né? Aí o irmão Bruno pregou aqui, estava falando e derramou aquele azeite, aquele perfume. Logo aparece alguém para dizer: puxa vida, por que fez um desperdício desse? Para que gastar uma grana dessa? Isso aqui poderia ajudar os pobres. Já ouviram essa história? Para que gastar um negócio? Para que fazer um terreno? Para que podia pegar esse dinheiro, em vez de fazer um muro, comprar pão? Aí eu pergunto: onde é que está o dinheiro que daria para comprar aquele perfume? Está onde? Já estava no bolso daquelas pessoas que estavam naquela casa e que se sentiam assim ofendidos porque viram um perfume sendo derramado. O cara disse: poxa vida, se era para derramar, eu comprava e levava para casa.
Se era para derramar, eu pegava esse perfume, vendia e dava aos pobres, comprava pão. E a gente pergunta, e por que não pegou o dinheiro, estava no seu bolso e comprou antes de acontecer aquele fato extravagante? Você entende, irmãos? Porque a gente está muito pronto para dizer, poxa vida, daquela lição de moral, mas aquilo que nós precisamos, nós já temos, já nos foi dado. O que nós precisamos é aprender com Deus a compartilhar, a distribuir. A Bíblia diz que tudo que o homem precisa está onde? Está onde? Está aqui na terra. A gente ora e pede a Deus para mandar dinheiro no céu, mas no céu não tem dinheiro. Dinheiro está aqui na terra. Mandar tijolo, no céu não tem tijolo. Tijolo está aqui na terra. Toda a comida que o mundo precisa está onde? Está no céu ou está na terra? Está na terra. Nós temos 7 bilhões de bocas nessa terra. Tem grãos suficientes para alimentar 12 bilhões de bocas. Me diga, é mais do que suficiente ou não? É mais do que suficiente ou não? É mais do que suficiente. Mas só tem grãos para 3 bilhões de bocas. Aí a gente fala como Deus é cruel e as criancinhas morrendo de fome na África. O problema é de Deus? O problema é nosso, que não aprendemos a distribuir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Porque 5% dos ricos, não dos prósperos, porque 5% dos ricos dessa terra podem resolver o problema de fome de toda a terra. Não precisa todo mundo, só 5% dos ricos, porque eles não são prósperos. Porque se fossem prósperos, não havia fome na terra. Por isso que o apóstolo Paulo, sempre eu lembro disso, e a gente não pode se acomodar com a cultura do mundo, com a cultura do presente século, porque senão nós estaremos iguais a eles. E se a gente perde a razão da existência, irmão, como igreja, a melhor coisa que a gente faz é fechar e fazer outra coisa. Fiquei triste esse final de semana, vi a notícia do Mark Driscoll, né, que dissolveu o ministério. Por quê, irmãos? Por quê? De repente, porque perdeu o sentido. De repente, porque se transformou numa mega igreja centrada em um homem, como eu e você, cometendo os erros. Quando ele expôs os erros ao público, decepcionou, fragilizou, perdeu a credibilidade. A credibilidade do ministério está em quem, irmãos? É no pastor da igreja. Jesus disse: a minha igreja. Ele disse: a minha igreja prevalecerá. A minha igreja está salva. A minha igreja nem as portas do inferno prevalecerão, porque a minha igreja está fundamentada em mim, que sou a rocha. Então a gente não pode se escandalizar, a gente fica triste, porque um ministério dissolve, porque outro desaparece, porque outro muda. Mas nós temos que entender que a igreja de Jesus Cristo, essa prevalecerá, irmãos. E é essa igreja que nós temos que buscar ser nessa terra. Essa igreja que nós temos que buscar representar nessa terra. A igreja que expressa o Deus que está em nós. Amém? Amém. Porque o que Deus tem preparado, isso não vai ser frustrado. Amém? Eu quero ler com vocês, eu não quero mais, talvez já vai embora, né? Mas eu queria meditar com vocês um pouco a respeito disso, dessas coisas que Deus faz, essas improbabilidades, né? Mas para que a gente possa parar de tentar, a gente não para não, porque isso tem há muito tempo, mas para que a gente possa de vez em quando lembrar de que não adianta contender contra aquilo que Deus é. Não adianta querer converter Deus aos nossos caminhos. Não adianta chamar Deus para ser o patrocinador dos nossos sonhos ou dos nossos planos, porque talvez Ele não venha.
com muita certeza, se esses planos não estiverem encaixados com ele, ele nunca virá e a gente vai ficar triste. Amém? E eu quero mostrar para você um exemplo bem antigo. Hoje eu vou ler do Gênesis, livro do Gênesis. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 25. Eu acho engraçado porque Deus ele faz questão, né, de contrariar a nossa nação. Eu não sei se é de propósito, deve ser, né? Acho que é de propósito. Mas ele faz questão. Aí Deus diz assim: eu vou gerar um povo. Eu vou gerar um povo, vou fazer um povo para mim. O plano dele, na cabeça dele. Aí quando a gente pensa nisso, o que é que a gente poderia pensar? A gente sempre vai pelo caminho mais fácil, né? Pelo caminho que a coisa tem menos probabilidade para dar erro. Aí Deus pega e diz que vai gerar um povo, e ele começa esse povo a partir de um casal. Todo mundo conhece a história, né? O patriarca do povo hebreu, quem é? O Abraão. Ele começa esse povo a partir de um casal já de uma idade avançada, que tinha um problema de fertilização, né? Tinha um problema de gravidez aí. Aí esse casal, por um milagre de Deus, aí só Deus, porque não podia ter filho, estava velho e tudo. Por um milagre esse casal tem um filho. O filho desse casal se chama Isaac. Aí Isaac vai e se casa. E quem sabe o que aconteceu? Quando eles casam, quem é que tem problema de fertilidade? O casal também tem problema de fertilidade. Como é que Deus faz um negócio desse? Aí Isaac vai, mas Deus faz outro milagre. Aí parece que quando ele casa, tem filho. Aí ele tem 2 filhos. Quem é? O Jacó e o Esaú. O Jacó foi quem veio dar seguimento à linhagem. Aí o Jacó se casa, e o Jacó também tem problema de fertilidade, não é isso? Como é que pode, irmão? É que Deus não pensa direito nas coisas? Não podia escolher aqueles casalzinhos de colégio que basta encostar um no outro, já está ficando grávida, né? Não é assim? Por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Parece que ele faz questão de mostrar que não é pela nossa força, não é pela nossa habilidade, não é pela nossa natureza, mas é pela sua palavra, por aquilo que ele já falou que iria acontecer. E parece que quando ele fala, ele não muda. Amém? Eu quero meditar com vocês rapidinho, se puder. Eu pedi para abrir em Gênesis 25. Eu quero ler com você, só para a gente ver o que é que Deus fala. Capítulo 25, versículo de número 19. Abriram? Porque a gente é muito crente, não é verdade? A gente é muito crente. A Aurita está dizendo: Levi, você não canta mais? Faz tempo que eu não canto. Mas parece que quando a gente está sentado aqui, a gente percebe melhor a música, né? E uma vez a gente vê o pessoal cantando. Uma vez estava cantando na igreja, assim, muita fervor, dizendo uma só palavra que Deus mandar. Quem cantar essa música aí? Né? Uma só palavra que Deus mandar. Tá, aí quando terminou de cantar, eu perguntei: se Deus mandar uma palavra só, o que é que acontece? Uma palavra para você basta? Basta ou não basta? Basta ou não basta? Uma palavra de Deus, você tem certeza que é Deus? Basta? Basta? E se ele disser assim: vai, o que é que você faz? Você vai ou você pergunta para onde? Você está entendendo como é? Aí uma só palavra, os irmãos estavam tremendo e disse: uma palavra pequena, vai. Se Deus disser vai, eu vou. Eu perguntei isso para mim. O pecador sou eu. Eu digo vou, eu pergunto para onde. E depois que ele disser, se ele ainda tiver paciência de me dizer o lugar, eu vou perguntar: mas é agora ou eu posso resolver o problema? E depois ainda, se ele disser: tá bom, resolve alguma coisa, mas eu vou poder levar, dá tempo de vender a casa ou vou ter que ir nisso? Você está entendendo? É muito estranha essa relação do crente com Deus. Mas vamos aqui, senão não tem tempo, né?
Versículo 19 diz assim: essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Já comecei a contar. Abraão gerou Isaac, no qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão. Labão, personalidade, também arameu. Isaac orou, versículo 21 diz: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril, a segunda da linhagem, né? O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse. Por que está acontecendo isso? Naquele tempo, irmão, é o seguinte: quando a mulher sentia alguma coisa, ela não fazia uma sonografia, não. Ela ia orar e perguntava a Deus o que estava acontecendo. Estava mexendo do lado ali, ela ia orar, tá entendendo? Era diferente, né? Aí o menino estava se mexendo muito lá, e ela disse: por que está acontecendo isso? Então foi consultar ao Senhor, e disse o Senhor. Naquele tempo ele falava até sobre essa questão de pré-natal, né? Aí disse o Senhor: 2 nações estão em teu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Quem foi que disse isso? Paulo, lá no capítulo 9, quando ele estava escrevendo os Romanos, ele fala a respeito disso também, para mostrar que Deus é soberano, que aquilo que ele fala, ele cumpre, que Deus não está com um dadinho na mão articulando a vida da gente, que Deus não está esperando terminar o culto para saber o que ele vai fazer amanhã, que Deus não está dependendo do meu esforço para mandar ou não mandar uma bênção para mim, que Deus não está dependendo do meu desempenho para saber qual é o próximo passo dele, que Deus na verdade não depende de nada para que o seu projeto realize na nossa vida, ou no universo, ou no mundo, ou na vida da igreja. Aqui nós vemos Deus falando para uma mulher que estava incomodada com 2 meninos mexendo, e ele disse logo: 2 povos. Ele não disse que eram 2 crianças. Por quê? Porque essa questão do cronos, essa linha de tempo, isso é coisa de quem? A gente está preso nisso. A gente está preso nisso. Deus, ele não vê uma mulher grávida, ele vê 2 povos nessa terra. Deus, ele não vê o incômodo de uma mulher gestante, ele vê 2 povos que estão contendendo entre si. E quando a gente vê isso aqui, a gente tem muita facilidade, porque isso já passou, mas a gente tem que ter isso como uma história, como uma referência, para a gente aprender que se a gente acreditar em Deus, a gente trabalha menos, a gente sofre menos, e a gente vai se desgastar muito menos nessa vida. Porque se eu acredito nessa história que Deus falou para essa mulher, a última coisa que eu vou fazer é tentar aliviar a vida desses meninos. A última coisa que eu vou tentar fazer é tentar fazer paz entre árabe e judeu. Não vou perder tempo com isso, irmão. Eu vou para o shopping passear com a minha família. Por quê? Porque Deus disse que eles vão ver contendendo. Quem é que vai mudar essa história? Eu? Então a gente vê aqui que Deus havia já prometido, falado, dito, ou se você não tem medo da palavra, determinado o que iria acontecer. Nós sabemos o que aconteceu. Nasceu os 2 meninos, nasceu primeiro o vermelhinho Esaú, e depois, agarrado no calcanhar de Esaú, nasceu o Jacó. Por isso o seu nome é Jacó. Irmãos, a história desses meninos foi uma história normal. Só que a gente vê, eu não vou contar essa história assim detalhada, porque assim, todo mundo sabe a história, escola dominical, né? Então vocês veem o que aconteceu na vida desses meninos. A mãe sabia da promessa de Deus, a mãe sabia o que acontecia, o que tinha acontecido, mas existia o que Paulo chama, e nós já falamos aqui, da cultura do mundo, a cultura do presente século, a cultura da sociedade, que a gente tem que confrontar, irmãos, com aquilo que Deus fala, porque muitas vezes aquilo que Deus fala não tem nada a ver com a cultura da sociedade, mas nós somos assim forçados a colocar um de frente para o outro. E o que é que a cultura dizia? A cultura dizia que a bênção do pai, e naquela época isso era alguma coisa muito importante, a bênção do pai viria para quem? Para o mais velho. Irmão mais velho naquela época era o que valia.
10 meninos, o pai morreu, como é que ficava a herança? A metade era para o mais velho e a outra metade para o resto. 50 meninos, a metade era para o mais velho e a outra metade. Então essa questão de ser primeiro, quem saiu primeiro? Por quê? Porque isso iria valer muito nessa história, para receber a bênção, a questão da herança. Então a irmã aqui, ela já tinha toda a história que Deus tinha falado para ela. Mas o que ela pensou? Poxa vida, mas o meu preferido é o Jacó, mas a bênção vai para quem? Para Esaú. Então ela começou a passar, eu imagino, não está aqui, eu imagino ela começou a passar a vida toda pensando nisso. A Bíblia diz que o Jacó era o queridinho da mamãe e o Esaú era o queridinho do papai. Logo no começo ela deve ter conversado com esse menino: olha, tem uma promessa de Deus aí para a sua vida, que você vai governar, que você vai servir, mas eu não sei como é que isso pode acontecer. Por quê? Porque o Esaú é o mais velho. E o menino podia perguntar: mas como isso vai acontecer se o Esaú é o mais velho? A bênção do pai vai para cima dele. Tanto que quando o menino teve a primeira chance na vida dele, foi o que ele fez? Ele negociou isso. Por quê, irmãos? Porque apesar de existir a promessa de Deus, existia a cultura do mundo, a cultura da sociedade. Então não é que o Jacó fosse um enganador. Ele estava tentando dar um jeito para a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Isso é errado. Quem é que não faz isso? Então na primeira oportunidade que ele teve, ele negociou logo a primogenitura. Ó, mãe, já troquei aí o negócio, fiz um bom negócio hoje. O primogênito agora sou eu. Irmãos, é o que eu estou dizendo. Eu quero aprender isso, a entender o que Deus tem para a minha vida, para que eu não fique dando jeito da minha vida dar certo, para que eu não fique tentando manipular a própria Bíblia para a minha vida dar certo. Porque o que Deus estabeleceu para mim vai acontecer. O que Deus estabeleceu para essa igreja vai acontecer. Os planos que Deus tem feito surgir, que tem feito aparecer, que tem feito brotar no coração, não é porque o cara está de bem com a vida, não. É porque Deus já havia concebido esses planos e Ele coloca, Ele planta como semente no nosso coração, porque nós somos a expressão de Deus aqui nessa terra. Não tem como esse plano de Deus brotar no ar. Ele tem que ser lançado aonde? Semeado no nosso coração. Então quando a gente fala de um projeto, como está sendo colocado aqui na igreja, Paulo falou um negócio sério. Se tudo que Deus tem nos dado tem servido só a nós, com certeza Deus não dá nesse negócio. Por quê? Porque Deus não está querendo produzir ricos, Ele está querendo produzir prósperos. Deus não está querendo produzir deuses, Ele está querendo produzir filhos, seguidores, discípulos iguais ao filho dele. Nós somos filhos de Deus, que é Pai de Jesus Cristo, somos irmãos de Jesus Cristo e parecidos com Ele. E Jesus não quis nada para Ele. Filipenses capítulo 2 diz que Ele não se prevaleceu do que era, antes se humilhou. Então é isso que a gente tem que fazer. Mas parece que na vida desse rapaz aqui as coisas iam andando assim. Até que chegou aquela história que o pai disse assim: estava com 100 anos, eu acho que vou morrer, vou logo abençoar esses meninos. Mandou o Esaú preparar uma caça, a mãe escutou a conversa e disse: Jacó, é o seguinte, o negócio é hoje, vamos dar um jeito de receber essa bênção, aleluia, porque Deus tem uma promessa para a sua vida. E ela esqueceu a história do Abraão, do Isaac, do Ismael, que houve também uma ajuda, né? Eu fico pensando, irmãos, talvez eu pense muito, né? Como é que a gente pode ajudar a Deus? Como é que a gente pode ajudar a Deus? Como é que a gente pode viabilizar aquilo que Deus já concebeu? Se Ele é o que sabe como a coisa vai acontecer da melhor maneira, que talvez não seja a melhor maneira para a gente, mas é a maneira certa para Ele. E o que aconteceu nessa história todo mundo sabe. Eu quero abrir que você dê uma olhadinha no capítulo 28,
Por causa disso, o Jacó fugiu de casa, a mãe mandou ele disparar, porque senão quando Esaú chegasse a coisa ia ficar difícil para resolver. E o Jacó fugiu de casa, deixou a sua casa e saiu sozinho e foi ao encontro do irmão do tio Labão. Mas nesse período, irmãos, aconteceu um caso, está no capítulo 28. Hoje eu estou lendo aqui, né? Capítulo 28, abra aí o versículo de número 10. Eu quero chegar no capítulo 34 para a gente encerrar. Eu não sei o que é o relógio. Abriram aí no 28. Então, versículo 10. Então Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Todo mundo já ouviu isso, né? E teve um sonho. Eu confesso que eu acho isso muito legal. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: alguém já teve um sonho assim? Chega lá, né, Paulo? Um sonho, Deus aparece e começa a falar com você assim, direto nesse sonho. Não é um negócio, olha, a gente quando ouve um pastor falar, a gente já fica assim, acreditando que é Deus, né? Imagina o próprio Deus. O que é que você vai, uma palavra só que ele quiser resolver a sua vida, irmão? Vamos ver o que Deus disse aqui. Cadê, meu Deus? Ele disse assim: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Presta atenção, é Deus falando. O homem estava deitado no chão, apoiado a cabeça em uma pedra, porque parece que nem uma mochila ele levou. E Deus chegou e disse: a terra onde você está deitado, eu te darei. Dá para entender isso aqui? É muito claro isso? Muito claro? Amém. Então vai guardando. Versículo 14: seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Dá para entender isso aqui? Entendendo que Jacó era um homem, os seus descendentes, ele teria que casar, ele seria um pai de família. Dá para ficar tranquilo em relação a isso? Não vou morrer sozinho. Por quê? Porque Deus falou. Amém? Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Versículo 15: eu estou com você e cuidarei de você onde quer que você vá. Eu o trarei de volta a essa terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Amém? A gente gosta muito assim, se a gente quer esquentar um culto, a gente tem algumas palavras que a gente pode falar. Pode falar assim, de faraó, de fogo e de mistério. Mas parece que Deus não é Deus de mistério. Porque Ele falou aqui muito claro: eu vou te dar essa terra. Que terra é essa onde você está deitado? A sua descendência será muito numerosa. Os seus descendentes, eles vão servir para abençoar todos os povos da terra. Vai gente sua para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou prosperar você, vou fazer você voltar para a sua terra. Então você está fugindo agora, mas eu vou fazer você voltar para a sua terra. E ele diz assim: eu estarei com você todo o tempo, eu vou cuidar de você e eu vou proteger de você até que isso tudo se cumpra. Amém? Dá para entender o que Deus fala? Dá? Aleluia. Mas o que marca é o cotidiano, é o dia a dia, é uma noite depois da outra, uma semana entre um culto e outro, né? Vamos continuar aqui. Versículo 16:
Quando Jacó acordou do sono, disse, vamos pensar, ele deitou, dormiu. Quando ele acordou logo de manhã, não teve uma semana de trabalho, não teve nada, foi logo de manhã cedo, tá certo? Está muito recente isso. Quando ele acordou de manhã do sono, ele disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Primeiro é contar o que ele percebeu aqui, né? Versículo 17. Teve medo e disse, temível esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Queridos, eu quero que você entenda agora, presta atenção, eu quero que você entenda a diferença entre você e o Jacó. Eu quero que você entenda o nível de imaturidade desse rapaz. Ele percebeu que Deus estava ali, e por causa disso ele teve medo. A nossa relação com o nosso Deus, se for uma relação como essa, irmãos, nunca será uma relação saudável, porque a intenção de Deus não é nos amedrontar. Quando Deus chega e diz, eu estou com você, não é para você tremer de medo, é para você se regozijar e descansar, porque você está na origem de todas as coisas, você não pode estar em um lugar melhor. Então aqui não foi o que Jacó fez. Deus chegou, falou com ele, ele entendeu que Deus estava ali, por causa disso ele tremeu, e por causa disso a vida dele foi um pouco diferente. Aí veja o que é que ele diz assim, no versículo de número 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Aí é preciosidade aqui no versículo 19, irmãos. Então Jacó fez um voto dizendo, presta atenção, se, estão lendo ali, né? Se, ele diz assim, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Assim, bem calmo, sem os cabelinhos estarem em pé. O que essa oração tem a ver com aquilo que Deus falou? Qual é a coerência que existe na oração de Jacó? Não quero acabar com a vida de Jacó. Eu só quero dizer, queridos, que na noite anterior Deus disse, eu estarei contigo, eu vou cuidar de você, eu vou prosperar os teus caminhos, eu vou proteger você, eu vou trazer você de volta, eu vou multiplicar a tua vida, eu vou te dar descendentes, eu já vou fazer isso. Como é que o cara vem dizer, se você fizer, então você será meu Deus? Irmãos, você entende que quando a gente vê o que Deus faz, quando Ele diz assim, não foi você que me escolheu, eu escolhi você. Ele não está brincando, Ele não está jogando palavra, Ele não está fazendo trocadilho. Irmãos, se a gente tem tanto lugar para ir, e nós estamos aqui, nesse lugar, sentado, olhando para um cara que você não sabe nem quem é, falando coisas, será que foi você que escolheu estar aqui? Ou foi Deus que trouxe você para cá? Qual é o voto que nós poderemos fazer a Deus para que Ele seja meu Deus? Eu pergunto diferente, o que é que Deus vai ganhar? O que é que Deus vai ganhar? Qual vai ser a vantagem de você estar servindo a Ele? Rapaz, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, Paulo vai dizer que eu sou Deus dele.
Quem é o privilegiado nessa relação, irmão? Quem é o privilegiado nessa relação? Quem é que estava sozinho no meio de uma terra estranha? Quem é que estava dormindo em cima de uma pedra? Quem é que estava fugindo do irmão? Quem é que não estava assim, inseguro em relação à sua relação com Deus? Porque Deus havia dito uma coisa que não fazia sentido na sociedade. Como era que ele ia ser senhor se ele era o mais novo? E ele estava dando todos os jeitos da vida e parecendo tudo dando errado, fazendo tudo para ser crente e tudo dando errado, obedecendo os conselhos da mãe e tudo dando errado. A minha vida é assim, irmão. Eu não sei quanto a você, mas eu me identifico muito com esse tal de Jacó. Um cara que queria que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele, mas ele fazia tudo para isso. Ele só não tinha consciência do Deus que ele tinha. E ele tinha uma bronca em relação a essa bênção, porque não fazia sentido o cara que nasceu para ser senhor ser o segundo. Parece que na vida da gente sempre tem uma filha, né? E a gente está sempre preocupado com a cabeça da filha. Quem é o melhor funcionário na sua empresa? Quem é que tem um retrato lá na parede da empresa? Quando chega na universidade, quem foi que ganhou o primeiro lugar? Quem vai fazer mais pontos no Enem? Parece que eu sou filho de Deus, mas eu nunca estou na frente. E a gente cantou uma música também hoje aqui, que diz que não precisa ninguém reconhecer, basta Deus reconhecer o seu valor. Irmão, só para nós dois aqui, vamos apagar a luz. É assim mesmo. Basta o reconhecimento de Deus ou a gente sofre tentando se afirmar dia a dia. A gente sofre quando chega amanhã de manhã lá no trabalho e tem um cara que está lá que parece que está sempre acima, que é sempre visto, que o trabalho dele é inferior ao seu, mas é mais reconhecido pelo seu chefe. Você tem mais conhecimento, mas é o tapadinho que é elevado. Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo isso é a vida de Jacó. E aqui ele fez esse pacto com Deus e disse: Deus, se você fizer tudo isso que você já disse que faria, então você será o meu Deus. Ainda tem mais. Se você me der o que comer e o que beber, tudo que eu ganhar, ainda te dou 10%. Aí Deus disse: era isso que eu estava precisando. Se eu ganhar 50 cabritos ali, eu venho aqui, olho para essa pedra e deixo 5 cabritos aqui. Aí Deus disse: era isso que eu estava precisando, 5 cabritos. Irmão, eu vou para frente. Abra sua Bíblia no capítulo de número 33. A história de Jacó vocês conhecem, né? Já faz tempo. Ele foi para a casa do Labão, achando que ele era o rei da negociação. Quando chegou lá na Labão, era tio, dava de 10-0 nele. Deu logo uma dobrada nele e na mulher. Ele pagou 7 anos pela mulher. Chegou na hora, epa. Mas Labão, você vê que ele era tão honesto que ele pagou antecipado, não foi? Ele pagou e depois não era essa. Vai ter que trabalhar mais 7 anos. E a gente fica pensando, irmãos, por que a gente não escuta Deus, hein? Envolve tanta gente. Você imagina a vida de Lia, primeiro ser empurrada pelo pai, e depois ser rejeitada pelo marido. As mulheres devem entender o que eu estou falando, né? Ele não poderia ter esperado direto a Rebeca lá, a Raquel, né? Poderia ir direto para lá, casar só com ela, porque o propósito era com ela, não era com a Lia. Aí empacou a Lia não casou direito, ficou mal amada, podia ter arrumado uma outra pessoa, ter sido mais feliz na vida. O filho dela era lá, quando ele foi lá encontrar com o irmão depois, ele fez uns grupinhos, botou na frente de comer do irmão, botou na frente quem? Lia
outro grupinho e outro 500 foram para trás. A história é, irmãos, que Deus fez prosperar esse homem. E parece que tudo que ele fazia, onde ele estava prosperado. Os negócios que ele fazia dava certo, ele ia muito. E ele resolveu voltar para a sua terra. E ele já tinha família, filhos, propriedade, dinheiro, um rebanho imenso. E ele tinha uma coisa também: medo do irmão. E a Bíblia diz aqui, você vai ler esses capítulos em casa, 28, 29, 30, 31, que quando ele voltou para casa, ele mandou vários grupos com presentes para entregar ao irmão, porque ele sabia que o irmão estava vindo ao encontro dele. Mas parece que tudo se resumiu no finalzinho, quando ele ficou sozinho. E a Bíblia diz que ele teve uma contenda aí, a gente não sabe se com Deus, com um anjo, porque esse cara passou a vida inteira e ele não acreditava que ele era abençoado. Ele tinha um problema com Deus, não era com Esaú, não era com a mulher, não era com Labão, não era com ninguém, era com Deus. E enquanto ele não resolvesse esse problema com Deus, ele ia dar nó em todo mundo. Até que Deus achou um jeito de falar: olha, tá bom, briga, você quer? Vamos brigar. É suar, você quer? Pronto. O que é? Eu quero a bênção, você quer? Pronto, está abençoado. Parece que você não entendeu a vida inteira que eu já havia te abençoado no ventre da sua mãe. Quer que eu bote a mão na sua cabeça? Não dá, então tá bom, irmãos. Mas nada disso precisava. E a lição para a gente aprender a viver daqui, que eu vou ler com vocês para a gente encerrar. Capítulo 33 diz assim: quando Jacó olhou e viu Esaú, que Esaú estava se aproximando com 400 homens, ele dividiu as crianças entre Lia, Raquel e suas servas, colocou as servas e os seus filhos na frente, Lia e seus filhos, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, aproximando-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao seu encontro e lhe abraçou e beijou o seu pescoço. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são essas? A narrativa aqui é muito rápida, irmão. Mas eu tenho certeza que Esaú não saiu de casa para isso. Eu tenho certeza que Esaú não saiu de casa para isso. Ninguém sai para se encontrar com um amigo e leva 400 soldados. Ninguém sai para se encontrar com um irmão e leva 400 soldados, sabendo que desde menino o irmão era um almofadinho. Mas alguma coisa aconteceu naquela hora, e aqueles homens se abraçaram, se beijaram, e ele disse: quem são essas mulheres? E ele riu. Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao seu servo. E as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. E Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Aí Jacó respondeu: ser bem recebido por ti, meu senhor. Irmãos, isso aqui é para a gente ver que não existe nada que a gente possa fazer para mudar o que Deus já tem estabelecido ao nosso respeito. Qual é o tamanho da oferta que vai mudar o amor de Deus? Qual é o tamanho do sacrifício que vai fazer com que Ele possa me amar mais? Eu fico louco pensando nisso,
Porque eu vejo que diante do que a gente vê no dia a dia, aí o Esaú disse assim, no versículo 9 ele diz: porém Esaú respondeu: eu já tenho muito, meu irmão, guarde o que você tem para você. Deus também não diz isso para a gente. Eu estou precisando disso aí. Eu não quero você sem gás em casa. Eu não quero que a sua luz seja cortada, não. Precisa esse tipo de sacrifício. Eu quero que você entenda quem você é. Eu quero que você entenda que mesmo eu tendo poder, mesmo que eu tenha aqui 400 homens ao meu redor, mesmo sendo mais poderoso, mesmo estando aí no crédito nessa relação toda, o que eu quero é me dar bem com você. O que eu quero é ter você perto. Não interessa os bolos que você já deu em Deus, irmão. Não interessa o quanto você já manipulou para tentar conseguir a bênção de Deus. Se você ainda não entendeu que você é abençoado desde o ventre da sua mãe, ou eu vou mais longe, antes da fundação do mundo, irmão, vai ter uma hora que você vai chorar, você vai subir o monte, vai descer, vai andar de joelho. É isso que você precisa, então que faça. Mas isso não muda a natureza de Deus, nem muda o propósito de Deus, nem muda nada daquilo que Ele já havia determinado e planejado para nós. Não é por sacrifício, não é por força, não é por violência, é pela graça de Deus. Ninguém compra Deus, ninguém compra o favor de Deus, ninguém se apodera da graça de Deus. Ele nos dá, Ele derrama. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, dizendo que enquanto nós ainda estávamos em nossos delitos e pecados, quando nós éramos pecadores, lá no buraco, na lama, sem roupa limpa, sem adorar a Deus, Ele nos amou nessa condição. Então não foi mérito meu. Depois que eu aprendi a ofertar, não foi antes. O que é que a gente pode fazer? Então Esaú diz assim: olha, filha, o que você tem, eu não preciso. Aí o Jacó disse assim: não, se te agradaste de mim, então aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Sabe por que a gente oferta? Não é porque está com conta atrasada em casa. Não é porque quer o favor de Deus. Isso nós já temos. Nós só devemos ofertar quando nós conseguimos ver a face de Deus no nosso irmão. Se eu não consigo ver Deus no meu irmão, eu não oferto. Sabe por que nós não ofertamos? Porque nós não vemos a face de Deus no nosso irmão. Porque todos nós temos problema para dar para o vizinho. Nenhum de nós tem problema para dar para Deus. Então Jacó disse assim: eu sei que você tem muita coisa, mas é porque eu vejo Deus em você. Receba a minha oferta. Eu não quero mais comprar você, eu já entendi o teu favor, mas eu vejo Deus em você. Receba a minha oferta. Irmãos, se nós víssemos isso, se nós víssemos Deus no nosso vizinho, se nós víssemos a face de Deus no nosso irmão, no nosso patrão, no nosso filho, irmãos, as coisas seriam muito mais simples. Nós precisamos resolver o nosso problema com Deus. Nós precisamos resolver as nossas diferenças com Deus. Precisamos acabar com esse trauma de que nós ainda não somos abençoados, que a gente escuta muita promessa, vê muita pregação e as coisas continuam dando errado e devem continuar. Se você continuar pensando
pensando que a coisa só vai ser certa quando estiver do jeito que você acha que tem que ser. Quando você acha que tem que acontecer daquela maneira. Eu sou o pior dos piores, já formatei muito a Deus. E Deus já me ensinou muitas coisas e eu continuo dando trabalho a Ele. Deus já me ensinou que se paga a conta sem dinheiro. Deus já me ensinou que se compra sem ter crédito. Deus já me ensinou que brota pão de uma despensa vazia. Deus já me ensinou que Ele move corações, que Ele move gente de um lado por outro, para nos alcançar. Mas a gente continua dando trabalho. A gente precisa ver Deus, irmãos, e não contestar. Então o que aconteceu aqui com Jacó foi isso. Ele disse: eu vejo Deus, a face de Deus em você. Então ele insistiu e o Esaú acabou aceitando. Então Esaú disse assim: vamos seguir em frente, eu te acompanharei. E aqui é a missão que eu quero fazer para a minha vida e que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, para ver se a gente vive feliz. Estava tudo em paz, não tinha mais rixa, não tinha mais medo. Aí o Esaú disse: não, vamos comigo, vamos andar comigo. Aí aquele cara que sempre quis estar na frente, aquele cara que sempre se preocupou com quem estava na primeira fila, aquele cara que sempre se preocupou com quem estava dentro do microfone, aquele cara que sempre se preocupou com quem era o líder do negócio, esse cara parece que agora estava tão resolvido que ele disse assim no versículo 13: Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, você sabe que as crianças são frágeis e estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçadas demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás e devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Sabe o que a gente vê aqui? Um cara feliz, agora sim, com a vida que Deus deu para ele. Eu tenho crianças, eu não posso comprometer aquilo que Deus te deu, irmão. Você não pode comprometer para tentar correr igual o seu vizinho, para tentar correr igual o seu irmão. Tenha consciência que você é abençoado, tenha consciência da bênção que Deus te deu, e não perde, não compromete, não sacrifica para tentar correr a carreira de um ou de outro, para tentar ser igual a um ao outro. O que Deus deu é bênção para você, irmão. O que Deus deu é bênção para você. Não compromete isso, não compromete filho, mulher, família, nada. Deus não cobra isso de ninguém. Deus não exige isso de ninguém. Esses dias eu ouvi alguma coisa assim: você está negligenciando a obra de Deus. Você está deixando a obra de Deus de lado. Eu disse: a primeira obra, o primeiro ministério que Deus me deu foi minha casa. Eu não posso negligenciar, eu não posso deixar meus filhos morrendo, eu não posso botar eles para correr uma carreira que eles não estão prontos, nem que seja por um dia, para tentar andar com um ou com o outro. Cada um siga a vida que Deus lhe deu, cada um descubra o que Deus deu para você, cada um descubra o que Deus falou com você, e siga o seu caminho feliz. Porque na caminhada que Deus nos deu, Ele não faz uma porfia, Ele não faz uma disputa. Não é de quem chega primeiro, é de quem chega. O destino que Deus tem para nós não é para quem chega primeiro, é para quem chega. Por isso Ele disse: vai na frente, eu te encontro, eu chego lá. Jesus teve tanto cuidado com isso que Ele não precisa correr.
Jesus diz assim: para. Ele deu remédio para estresse e ansiedade. Ele disse: para e vai meditar. Olha os pássaros do céu, todos voando, não falta nada para eles. Olha os lírios no campo, olha o cajueiro, olha o coqueiro. Eu ando por aí, rapaz, ninguém joga água nos coqueiros e os coqueiros nascem. Não tem ninguém arregando nada. O homem só precisa regar, fazer aquele negócio todo de irrigação, ter aquela trabalheira toda. Quando ele quer plantar banana, onde não é para nascer banana. Quando ele quer plantar tomate, onde não é para nascer tomate. Mas onde Deus determinou que as coisas nascessem, isso flui sozinho. Porque quem cuida é Deus. Aí você vai reclamar: porque eu não estou dando conta, que as mangueiras que eu plantei não estão dando fruto, eu tenho que gastar muito dinheiro com água, com irrigação. O problema é seu. Você que inventou de plantar mangueira num lugar que é para ser um cajueiro. Porque no meio daquela areia só dá caju. Então deixa lá que ele anda sozinho, Deus cuida. Desestressa. Olha lá os passarinhos. Isso é remédio para o estresse. Jesus diz: não precisa correr. Não é para disputar, chegar na frente de Paulo. Paulo tem 200 membros, o outro tem 150. A gente chega, não pode mais conversar com o pastor, amigo nosso. A gente chega para tomar um café, para perguntar como é que está a vida, para ter uma conversa de gente humana. O cara diz: tem quantos membros sua igreja? Eu quero lá saber, não trabalho no IBGE, não faço conta. Está aí, se dissolvendo uma igreja que em 10 anos já tinha 14 mil pessoas. Por quê? Porque não é número que sustenta, irmão. O que sustenta é a promessa de Deus, é a palavra de Deus. A gente fica tentando dar satisfação para a sociedade. Eu sou um vitorioso, eu sou mais que vencedor, eu tenho 3 anos de ministério e o negócio está bombando. Olha para ele: tá, irmão, você está louco. Jesus disse: não precisa correr. O destino de vocês é a casa do meu Pai, e nessa casa há muitas moradas. Talvez não chegue antes, não chegue depois. Chega. Qual é o carro bom, irmão? O carro bom é o que chega. Um dia desse eu vi a história de um cara conhecido aí que tem daquele brega lá, um Camaro amarelo. Saiu feito doido daqui, quem ia resolver o negócio. Foi tão doido que estourou os pneus do carro, estourou os pneus do carro e nós estávamos parados na estrada, esperando o guincho ir buscar um carro de não sei quantos mil cavalos. E ele foi tão rápido que estourou os pneus do carro. Aí de repente passou o irmãozinho lá. Aí o cara teve que parar para esperar um guincho que anda 60 km por hora para buscar ele lá. Então o que é que Deus diz? Não é quem chega primeiro. Paulo diz: não é quem chega primeiro que ganha a corrida, não é o mais forte que ganha a briga. Nós temos que ter consciência de que somos abençoados por Deus desde o ventre da nossa mãe, e tudo aquilo que Deus fez, determinou para nós, isso vai acontecer. Amém? Aí depois o Saul ainda disse assim: então pelo menos deixa que eu mande meus soldados com você. E aquele cara medroso, que Deus já tinha dito: vou te proteger. E ele diz: mas se você me proteger, olha, cuida de mim, que eu estou sozinho aqui. Aquele cara medroso disse: não, pode guardar seus soldados. A gente se encontra. É essa a vida que Deus quer para mim. É essa a vida que Deus quer para você. É essa a vida que Deus quer para essa igreja. Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele homem que medita nessa palavra. É aquele homem que para descobrir o que Deus tem para ele. E depois que ele descobre que tudo que Deus deu para ele foi um Chevette 73, uma mulher de verdade, que não parece com Gisele Bündchen, filhos que honram o seu nome, que ele tem um trabalho digno, e ele olha e diz:
É nessa caminhada que eu vou ser feliz. E a gente vai se encontrar. Que Deus multiplique a graça na vida de vocês. Que Deus prospere o caminho de vocês. Que Deus faça multiplicar o fruto da sementeira de vocês. E que, acima de tudo, dê discernimento para que vocês sejam próximos.